Como sempre temos feito, nós vamos também mais uma vez meditar na palavra de Deus. Vamos nos alimentar desse alimento espiritual, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus para nossas vidas é alimento, é direção, é luz para o nosso caminho. E para basear aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo São João, o capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. 1 de João, capítulo de número 4, versos de número 7 em diante. Glória a Deus. 1 de João, capítulo de número 4, verso de número 7 em diante. Diz-nos assim a santa palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor de que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos amados, para nossa meditação nesta noite, eu gostaria desde já de lançar uma pergunta. Porque em muitos círculos, em muitos meios, existe uma ideia equivocada acerca do que é o cristianismo ou de como Deus atrai as pessoas para si. E a pergunta seria: será que Deus estabeleceu o cristianismo? Ou em outras palavras, será que o cristianismo, ele é mesmo a religião do medo? Será que o cristianismo pregado por Jesus é o cristianismo do medo? Eu digo isso e lanço essa pergunta porque estava assistindo um documentário, e nesse documentário trazia várias pessoas falando
e várias delas eram de muitas linhas espiritualistas, de várias religiões. E não houve sequer, dentre essas pessoas, porque era um documentário, para ser um documentário digno, deveria também chamar pessoas que professavam o cristianismo. Mas não foi o que fizeram nesse documentário. E tudo o que eles diziam e eles enfatizavam era que o cristianismo era uma religião do medo. Era que o Deus pregado no cristianismo era um Deus que apenas atraía as pessoas por obrigá-las a vir até Ele, pois do contrário os mandaria para o inferno. Que se as pessoas não vissem para Deus, ou não viessem para Deus, elas seriam lançadas no inferno. Nada mais absurdo do que essa concepção. Nada mais absurdo, à luz da palavra de Deus, achar que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo da Bíblia, o cristianismo de Jesus, é um cristianismo baseado no medo. O próprio texto que acabamos de ler deixa bem claro isso. É evidente que o cristianismo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que esse apóstolo aqui pregou, não foi um cristianismo que tinha a tônica de trazer terror, medo às pessoas. A experiência desse apóstolo revela muito bem, na pessoa de Jesus, um modo diferente da religião. Certa feita, esse João, juntamente com seu irmão, estava a evangelizar uma cidade. E ali, muitas pessoas não quiseram dar ouvidos à mensagem. Muitas pessoas rejeitaram a mensagem. Então eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, mande fogo do céu e queime todo mundo. Acabe com essa raça, meu Deus. E Jesus volta-se para eles e diz: não foi para isso que vim ao mundo. Eu vim para salvar a humanidade. Jesus ali estabeleceu para eles a distinção, a palavra distinta da sua religião e da sua vida como missão aqui: salvar a humanidade. Depois de tudo isso, esse apóstolo aprende a lição. Tanto aprende que ele ficou conhecido a partir de então como o apóstolo do amor. E toda esta carta dele é uma expressão deste amor. O amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e também o nosso amor para com o próximo. Esse documentário estava extremamente equivocado. É verdade que no decorrer da história cristã apareceram muitas concepções errôneas acerca de como Deus tratava as pessoas e atraía as pessoas para si. E muitos daqueles que diziam professar o cristianismo, eles impunham terror nas pessoas. Elas colocavam as pessoas debaixo de uma carga, de um peso, de um medo. Mas nunca foi a ideia de Jesus tal coisa. E elas faziam isso, irmãos. Elas faziam e agiam desta maneira, porque elas haviam perdido dentro delas e no meio da igreja, o dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sai da boca da missão de alguém,
Quando o Espírito Santo não mais é o guia e o dirigente na vida de alguém, de uma igreja, de uma denominação, a atitude dessas pessoas para manter as outras dentro ou para chamar outras pessoas para se converterem é levá-las a ter um sentimento de medo. Por isso que a missão delas é pregar, ou você aceita ou você vai para o inferno, ou você vai, isso vai acontecer isso, só um terror. Mas quando a igreja tem o Espírito Santo, quando a igreja entende a missão e o desejo de Deus para ela, a sua mensagem é sempre positiva. A sua mensagem é sempre de uma boa notícia. Aliás, o Evangelho significa exatamente isso. Boa notícia. Não é má notícia de quem a palavra fala que são formosos os pés, mas sim aqueles que anunciam as boas notícias, as boas novas. E por que a mensagem do Evangelho destoa desse documentário que disse? Por que o cristianismo de Jesus destoa dessa visão que a gente recebeu, inclusive da história? Eu me recordo de que em muitos quadros eu sempre via aquela imagem do inferno, cheia de gente sem braço, sem perna, e com o diabo de chifres, o famoso inferno de Dante. Nós sempre trouxemos essa imagem e a gente fala, eu não quero ir para esse lugar, então eu vou para Deus. Mas não é esse o chamado de Deus, não é essa a mensagem de Deus. E no decorrer de nossa palavra aqui nesta noite, eu gostaria de trazer com os irmãos exatamente isso. A primeira coisa, que a mensagem do Senhor, ela é uma mensagem de amor, é porque Deus ele é bom. O atributo principal de Deus, irmãos amados, é bondade. Deus ele não foi o criador do mal. Deus ele não foi o criador das coisas ruins que acontecem nessa terra. Se Deus sabe fazer uma coisa, a única coisa que ele sabe fazer é o bem. É por isso que na formação de todas as coisas, na criação do mundo, quando ele encerra a sua obra, tudo o que ele fez, está escrito, é bom. Se não bastasse isso, o Salmo de número 34 vai nos chamar a experimentar dessa bondade de Deus, desse favor de Deus, desta graça do Senhor. E não apenas nos chamar, mas dizer que a gente deve provar desse amor, dessa bondade de Deus. Observemos o que vai nos dizer o Salmo de número 34, verso de número 8. Diz-nos assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. A primeira razão do porquê o Evangelho, do que o verdadeiro cristianismo, ela é uma mensagem que não causa terror, é porque aquele que nos deu o Evangelho é bom. Jeová é bom. A outra razão, irmãos amados, é porque esse Deus que nos compartilhou o Evangelho, ele é um Deus de amor. E nós vamos além, Deus não contém apenas o amor, ele é o amor. E é exatamente o que esse apóstolo João, aí no texto que nós acabamos de ler, de refletir, vai nos dizer. Ele vai dizer assim para a gente, no verso de número 8. 1 de João 4:8 vai nos dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Esse Deus é amor. E a prova maior de que Ele nos ama e Ele ama toda a humanidade está exatamente no verso número 9, que nos diz: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho único ao mundo para que vivamos por meio dele. E esse mesmo João vai dizer, já agora no seu Evangelho, no capítulo 3,16, que esse amor de Deus, ele é imensurável, é sem medida. Pegue aquele amor mais puro que eu e você já experimentamos, vivenciamos e multiplique pela eternidade. Esse será o amor de Deus. Deus é amor. Por isso não é possível que a mensagem do Evangelho, que a atitude de Deus atrair as pessoas para si, seja uma mensagem de medo, de terror. Não combina com o Evangelho de Jesus. Não combina. Não combina. Jesus, ele veio para nos dar libertação do medo. E não para impingir na gente mais medo, mais terror. Ao contrário do que dizem ou do que muitos fazem. Ele veio para nos libertar de todo o medo. Essa foi a missão. E ele o faz através do verdadeiro amor. A outra razão é porque, irmãos amados, o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deseja de todo o seu coração, por assim dizer, que toda a humanidade, todo filho seu, toda criatura, todo aquele que respira, toda imagem e semelhança do Senhor, venha a ser salva. Não há ninguém debaixo do céu que possa dizer, ou que possa se dizer dela, que ela não é merecedora do desejo de Deus para a sua salvação. Mesmo aquela mais indigna, mesmo aquela mais terrível para a sociedade, ela mesma continua sendo objeto do amor de Deus, do desejo de Deus para a sua salvação. Observemos o que Paulo, o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que mais pregou essa mensagem do amor, vai dizer para nós, lá em 1 Timóteo, na sua carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4, aqui o apóstolo vai dizer para nós exatamente que o desejo de Deus é que todos venham ser salvos. Todos venham chegar ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4. Que deseja quem? O nosso Senhor e Salvador Deus. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do nosso Salvador. É que todos, sem distinção, pois Ele não faz acepção de pessoas, venham chegar ao conhecimento da verdade, venham ser salvos. Por isso, não se pode dizer à luz das Escrituras, à luz do Evangelho primitivo, à luz da pregação dos primeiros irmãos, que o Evangelho de Jesus, que o cristianismo de Jesus é um cristianismo baseado no medo.
um cristianismo baseado no terror. Não, não é. Nesse mesmo sentido, o apóstolo Pedro agora, na sua primeira carta, no capítulo de número, da sua segunda carta, melhor dizendo, no capítulo de número 3, verso de número 9, nós vemos outra razão aqui. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, versos de número 9. Aqui, o apóstolo nos mostra mais uma evidência de que Deus, Ele tem os seus meios de graça e de amor para atrair os homens a si, e não uma mensagem de terror, de medo, como apontam muitos que desconhecem a mensagem do Senhor, que desconhecem a Bíblia, que desconhecem o Evangelho do Senhor. E vai nos dizer assim, 2 Pedro 3, 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente, benigno convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Mais do que eu e você, irmãos amados, como quando vemos alguém partindo dessa vida sem Cristo, e nos sentimos tristes, nos sentimos pesarosos, muito mais do que eu e você, Deus, Ele muito mais se entristece. Porque o homem, a mulher, a humanidade foram forjados pela sua própria mão. Porque Ele é um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão. Ele sente quando alguém nessa terra, indistintamente, não importando quem seja, passe desta vida sem ter recebido a Cristo. Ele deseja que todos sejam salvos. Não está dentro do pensamento de Deus, do desejo de Deus, que alguém venha perecer. Em Ezequiel, capítulo de número 18, nós não vamos abrir lá, é só um comentário. O profeta vai dizer que o Senhor, Ele não se agrada na morte do ímpio. Deus, Ele não se agrada quando vê alguém padecendo, e essa pessoa padecendo, morrendo, falecendo, e mesmo tendo vivido na impiedade. Não há como combinar essa mensagem de terror com o Evangelho de Jesus. É inconcebível. É inconcebível. Depois de falarmos acerca disso, talvez viria-nos a seguinte pergunta: e quanto ao inferno? Não está na Bíblia? Isso anula a realidade do inferno? Isso quer dizer que todo mundo vai para o céu e ninguém vai para o inferno? Quando nós estudamos e meditamos acerca desse lugar horroroso, que nas Escrituras recebem nome de inferno, de Hades, de Sheol, de Geena, um lugar que Deus não deseja que ninguém para lavar, nós precisamos ter em mente duas perspectivas, irmãos. A primeira é de que quando Deus estabelecer o seu juízo, isso não será algo ruim, porque todos nós trazemos a concepção de que quando um juiz aplica a justiça, ele está fazendo algo bom ou não? Com certeza. Nós ficaríamos muito irados, muito desgostosos quando nós olhássemos e víssemos um juiz, por exemplo, que não aplicou a pena para um estuprador de uma criancinha. Não é verdade?
Nós ficaríamos muito irados. Ué, mas juiz, você não praticou a justiça. A primeira coisa que temos que ter em mente é que no último dia, Deus, ao estar como juiz, a Jesus como juiz ali, Ele estará fazendo algo bom, porque Ele estará renovando, limpando todas as coisas. Essa vai ser uma atitude boa, porque a aplicação da justiça é boa. Por isso que no último dia, o que se vai ver são cânticos de adoração e de louvor ao Senhor. O que se vai ver serão cânticos de anjos unidos com os homens que foram transformados, regenerados nos seus corpos e glorificados nos seus corpos. Serão esse o canto que nós ouviremos, porque o Senhor, de uma vez por todas, estabeleceu a justiça. A outra perspectiva é que Deus não envia ninguém para o inferno. Talvez os irmãos vão perguntar, mas eu sempre ouvi dizer que Deus é que manda as pessoas para o inferno. Não, irmãos. E eu vou trazer a explicação bíblica a seguir. As pessoas vão para o inferno por decisão própria. Mas Deus não fez o inferno? Fez. Mas Deus fez o inferno, vai nos dizer as Escrituras, para o diabo e os seus anjos. O inferno que Deus fez foi para o diabo e os seus anjos. Mas por que os seres humanos vão para lá? Porque seguem a orientação, o comando daquele que os guia, que é o diabo e os seus anjos. Abramos as nossas Bíblias, e aqui eu gostaria de trazer agora a prova bíblica desse texto, desta perspectiva para os irmãos. Mateus capítulo de número 25, verso de número 41. Mateus capítulo de número 25, versos de número 41. Mateus capítulo de número 25, versos de número 41, vai dizer assim para a gente: então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeira coisa, vamos dissecar esse texto, vamos entender esse texto. O inferno é então, o fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos. Sabe esta palavra aqui tomado como um verbo, afastai-vos? Ela se parece muito com um modo verbal nosso chamado reflexivo, que é quando a pessoa pratica a própria ação. Mais ou menos assim: eu vou me matar. Você é o agente que pratica a ação e você vai fazer contra a sua própria pessoa. Então, o texto no original vai dizer exatamente assim: vocês se afastem de mim. Já que vocês não querem a mim, diz o Senhor Jesus, vocês se afastem para o lugar que vocês escolheram. Vocês se levarão para lá. Essa é a explicação. No grego não há esse modo reflexivo, existe a voz média, é a mesma coisa. Eu vou aplicar uma ação a mim mesmo. Eu vou me afastar para o fogo eterno. Portanto, nós confirmamos aqui que as pessoas vão para lá porque decidem. Então Deus não precisa dizer para as pessoas: ou você vem para mim, ou eu vou te mandar para o inferno. Deus não faz isso. A verdade é que Deus quer, com o seu amor, evitar que as pessoas para lá vão. Por isso que Ele enviou Jesus. Jesus foi enviado exatamente para evitar que as pessoas para lá fossem. Seria um contrassenso Deus querer que as pessoas não fossem para lá e ao mesmo tempo
ameaçá-las de enviá-las para lá? Seria um contrassenso. Elas vão para lá porque decidiram, porque preferiram estar no ambiente onde Satanás está do que no ambiente de Deus. Um irmão que escreveu um livro sobre santidade, chamado J.C. Ryle, ele traz uma parte muito interessante acerca disso, ao dizer que Deus não pode obrigar ninguém a ir para o céu, pois as pessoas lá estariam muito desconfortadas, porque no céu o ambiente é o que elas não gostam aqui na terra. Se uma pessoa ela não gosta de adorar a Deus, de servir a Deus, o que ela vai fazer no céu? O que ela vai estar fazendo lá no céu diante da presença de Deus? Que lá é diuturnamente adorando e gozando da presença de Deus. Deus não vai querer ninguém descontente lá. Você já esteve num lugar onde você não estava gostando? É horroroso, você fica deslocado. Você não fica feliz, você não aproveita. Da mesma forma, Deus não vai levar ninguém descontente para lá, porque Deus quer interesse de coração na sua presença. Deus quer que as pessoas, quando lá estejam amando por estar diante da presença do eterno Deus, adorando, servindo, gozando da sua graça. Se elas amam as características deste mundo, se elas preferem gozar dos prazeres deste mundo, e a palavra vai dizer que quem é o Deus desse século é esse diabo e os seus anjos, elas vão acompanhar, elas vão seguir esses que foram reservados para o fogo eterno. Portanto, irmãos, essa mensagem nesta noite, ela veio trazer para nós esse esclarecimento acerca do Deus que um dia nos alcançou, que tem nos chamado e nos atraído. E qual é a sua forma de agir para nos atrair. E podemos concluir e fechar o assunto com exatamente essa frase, respondendo à pergunta inicial. Deus, Ele sempre atrai-nos, toda a humanidade, com amor. É assim que Ele faz. Observemos dois textos que vão nos esclarecer melhor tal coisa. O primeiro encontra-se em Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo de número 31. E o verso de número 3. Jeremias, capítulo de número 31. Verso de número 3. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo, apareceu a quem? Ao povo, ao seu povo que havia se desviado, que havia esquecido dele. E o Senhor diz assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É assim que o nosso Deus faz. Aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão longe, Deus atrai com benignidade, Deus atrai com amor, Deus atrai com bondade. O outro texto, no mesmo sentido desse que acabamos de ler, encontra-se no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11. E é muito interessante nós notarmos aqui, irmãos, a aplicação desse texto
e a revelação de um Deus de graça, de amor imensurável, de bondade sem fim. E Oséias vai nos dizer no capítulo de número 11, verso de número 4. Oséias, capítulo de número 11, verso de número 4. Diz-nos assim a palavra: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. É mais ou menos um boiadeiro que vai atrás de um boi que está perdido, que está longe do curral, e Deus enlaça e traz de volta esse boi, esse gado, esse animal, que estava passando fome, que estava sem o devido cuidado do seu dono. O Senhor vai lá e com cordas de amor. E é muito interessante o Senhor trazer esta palavra deste modo nesse livro, porque o livro de Oséias revela para nós, na própria vida desse profeta, uma atitude rebelde desse povo, uma atitude de desleixo para com Deus, e mesmo assim, Deus ainda continua mantendo o seu amor e a sua graça. Deus vai lá e laça, traz o animal, alimenta, deixa limpo. Aí o animal quebra a cerca, foge de novo. Deus vai lá, laça de novo com amor, com graça, traz de novo, bota dentro do curral, alimenta, deixa forte. O animal recupera as chagas, ele quebra o curral, vai embora de novo, foge, se machuca tudo, é pisoteado, passa fome. O Senhor sai de novo como boiadeiro, pega de novo, traz para dentro. É isso que retrata, é assim que se retrata o livro de Oséias. É impossível um Deus assim ser um Deus de terror. É impossível. Ele sempre vai atrair toda a humanidade por meio do amor. E nessas palavras tão lindas, na verdade, enlaçar-nos, não apenas a nós, mas toda a humanidade com laços de amor. Até o último suspiro da vida de um homem, Deus estará trabalhando de maneira gentil, de maneira benigna, de maneira abençoada para atraí-lo assim, de todas as formas. Ao invés de pregar o terror, de pregar o medo, a mensagem do Evangelho, como já trouxemos algumas indicações, foi no sentido de nos libertar do medo, daquilo que nos fazia temer, daquilo que trazia a nós o sofrimento. Essa é a mensagem do Senhor, essa é a mensagem do cristianismo de Jesus. Olhe só o que diz Hebreus capítulo de número 2, Hebreus capítulo de número 2, versos de número 15 em diante. Aqui falando do próprio Senhor Jesus, que tomou a nossa forma, tomou as nossas dores, padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, e tinha um fim, tinha um propósito. E no verso número 15 vai dizer para a gente: e livrasse todos os que estavam
sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo do quê? Da morte. Jesus, ele veio então para libertar-nos do maior de todos os medos que assombram a humanidade. E que o torna escravo, sujeito, porque é um medo que você não tem como se livrar. Já diz o ditado que uma única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas Jesus veio trazer esperança para a gente dizer: eu vim tirar esse medo de vocês. Eu vim tirar de vocês essa escravidão que perdura sobre vocês. Porque a minha vida que eu compartilho com vocês é uma vida eterna. Por isso nós podemos gritar como Paulo aos 1 Coríntios, capítulo número 15, gritou: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua força? Ela foi vencida por Jesus. E para concluir, já fechando o nosso texto, eu gostaria que nós voltássemos ao texto inicial. E ali, confirmando que mais uma vez o Senhor, ao nos revelar o seu Evangelho, tenta nos atrair pelo amor e nos libertar de todo medo. O apóstolo São João vai nos dizer no capítulo 4 de 1 de João, verso de número 17 e 18. 1 de João, capítulo de número 4, verso de número 17 e 18. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há o quê? Medo, temor. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: se vocês creram no Senhor Jesus, que foi a revelação maior de Deus, vocês tiveram todos os seus pecados perdoados. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida de vocês. O Espírito Santo foi compartilhado com a vida de vocês. Esse Espírito Santo faz com que vocês se amem, amem a Deus primeiramente, amem ao próximo. E esse amor lança fora todo o medo, todo o temor. E se já não há mais temor, já não há mais castigo, já não há mais preocupação de o que vai me acontecer no dia do juízo. Essa foi a mensagem pregada pelo nosso Senhor. Essa foi a mensagem pregada pelos seus apóstolos que os sucederam. Essa é a mensagem que se encontra registrada na Bíblia. A mensagem verdadeira do cristianismo sempre foi e sempre será uma mensagem de amor. Esse documentário que assisti só revela para a gente, à luz de tudo que nós aprendemos, que eles não conhecem nada de cristianismo. Eles têm uma ideia totalmente equivocada. Talvez porque tenham ouvido de alguém que se dizia cristão. Talvez porque tenham lido em algum livro de alguém que se dizia cristão. Mas o lugar onde eles deveriam procurar, que era a fonte, eles não fizeram. Porque se houvessem procurado na fonte, veriam que o cristianismo de Jesus jamais se tratou de uma doutrina de medo, de ensinamento de medo, mas sim de um ensinamento de graça, de amor. Porque o Evangelho é o reflexo do amor de Deus.
do amor de Deus. É o reflexo do Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é o reflexo de um Deus que deseja que todos sejam salvos, que todos venham chegar ao conhecimento da verdade, que é um reflexo de um Deus que deseja que ninguém venha perecer. E que Ele faz, até o último momento, de tudo, para que toda a humanidade venha experimentar dessa graça, para poderem se ver livres de todo medo que os sobrecarrega. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, por esta palavra que Ele, por sua graça, nos compartilhou nesta noite. Deus poderoso, Rei da glória, obrigado, porque o Senhor sempre, diante de questionamentos do mundo, nos traz à luz a sua palavra, que é viva, que é eficaz e que esclarece a nossa vida acerca da natureza do Deus que nós servimos e também da mensagem que Ele nos compartilhou e que Ele também nos chama a compartilhar. Queremos pedir a Tua bênção sobre nós do decorrer dessa semana, que esse Deus de amor esteja nos levando também à oportunidade de compartilhar esta mensagem, esta palavra de boa notícia, que nesta noite o Senhor nos levou ao esclarecimento. Obrigado, Deus, esteja conosco. Nós oramos a Ti, em nome daquele que o Senhor entregou pelos nossos pecados, por causa do amor que o Senhor tem por nós. Em nome do Senhor Jesus, o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Uma semana abençoada debaixo da graça desse Deus que tanto nos ama. Amém?